Bom, gente, nessa aula nós vamos fazer as questões da lista 57. Se por acaso você não tem a lista de questões ainda, o que você vai fazer? Você vai na descrição desse vídeo, entrar no grupo do WhatsApp ou do Telegram, e aí lá nesse grupo eu vou enviar as listas. Então você tem que ficar lá no grupo. O grupo é silencioso, tá bom? Ninguém vai te incomodar. É só para você receber as listas. E aí lá no grupo eu envio a lista com antecedência, você resolve as questões e depois você assiste a esse vídeo com a resolução das questões, tá bom? É muito importante que você tente resolver as questões antes de assistir a resolução. Por que eu insisto nisso? Gente, saber resolver uma questão é muito diferente de entender o que o professor fez. Então não adianta você ficar só assistindo resolução se você não consegue fazer sozinho, tá bom? Então, por isso que é muito importante que você resolva antes. E aí depois você assiste a resolução. É bom assistir a resolução mesmo que você tenha conseguido fazer. Porque às vezes tem gente que pensa assim, Ju, eu não vou assistir não, porque eu já dei conta de fazer. Olha, tudo bem, você pode até não querer assistir. Mas é bom você assistir, por quê? Porque às vezes eu vou fazer de uma outra maneira. E aí você aprende uma maneira diferente de resolver as questões, tá certo? Bom, então vamos lá, eu já estou compartilhando a tela aí com vocês. Vamos para a questão de número 1. Carlos tem a terça parte da idade que tem Clara. Então, Carlos, a terça parte da idade que tem Clara. E a soma das idades deles é igual a 36 anos. Logo, a diferença... O que é diferença, gente? Diferença é subtração. A diferença entre as idades de Clara e de Carlos é igual a... Bom, então vamos anotar as informações que nós temos aqui. Nós temos o Carlos e temos a Clara. Carlos e Clara. O Carlos, ele tem a terça parte da idade da Clara. É a mesma coisa de falar que ele tem a idade da Clara dividido por 3. Aí, gente, olha só, isso aqui já é uns macetinhos assim para vocês começarem a ter essas maldades nas questões para facilitar os cálculos. Se o Carlos tem a terça parte da idade da Clara, é a mesma coisa de falar que a Clara tem o triplo da idade do Carlos, certo? Então, em vez de chamar a idade da Clara de X e do Carlos de X sobre 3, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a idade do Carlos de X e da Clara de 3x, porque aí você evita de fazer operação com fração. Quanto menos complicada for as operações, melhor, não é? Mais fácil de você acertar, que a nossa ideia aqui é acertar as questões, tá certo? Então, eu poderia chamar a Clara de X e o Carlos de X sobre 3? Sim, porque o Carlos tem a terça parte da idade da Clara, mas eu posso também chamar o Carlos de X e a Clara de 3x, porque se ele tem a terça parte, ela tem o triplo, certo? Aí eu evito de fazer conta com fração. A soma das idades é 36. Então, quer dizer que essa soma aqui dá 36. Então, vai ficar assim, ó. X mais 3x é igual a 36. Então, veja bem, dá pra gente achar o valor do x. Agora, atenção, o que a questão tá pedindo? Olha, a diferença, volta sempre lá na pergunta, tá bom? Pra você não esquecer. A diferença, o que é a diferença? Subtração. A diferença entre as idades de Clara e de Carlos. Então, eu quero a idade da Clara menos a idade do Carlos, tá bom? Então, vamos lá. X mais 3x é 36, então 4x é 36. X é igual a 36 dividido por 4, que dá 9. Então, olha só, a Clara, ela tem 3x, então ela tem 27 anos. E o Carlos, ele tem x, então ele tem 9 anos. O que a questão está querendo? Volta lá na pergunta, diferença. Então, é 27 menos 9, que dá 18 anos. Resposta certa, letra C. Letra C. Tranquila essa, né, gente? Questão número 2. Rapidinha mesmo, essa é bem rápida. Questão número 2.
uma locadora de veículos recebe a solicitação de alugar para uma prefeitura certa quantidade de carros populares, custando diariamente aos cofres públicos a importância de R$ 320. Então, diariamente, o aluguel de carros custa para o cofre público um valor de R$ 320. A locadora propõe que a prefeitura alugue mais 2 carros. Então, ela alugava uma quantidade de carros e a locadora sugeriu o quê? Que, em vez de ela alugar essa quantidade X de carros, ela começasse a alugar X mais 2, tá bom? 2 carros a mais. E, nesse caso, o valor a ser pago diariamente por veículo reduziria R$ 10. Então, olha só. Ela vai alugar mais carros e o valor de cada carro vai diminuir R$ 10, totalizando conjunto de carros a importância de R$ 420 por dia. Então, ela pagava 320, agora ela vai pagar 420, sendo que são 2 carros a mais e R$ 10 a menos por carro. Inicialmente, a prefeitura pretendia alugar quanto quer inicialmente a quantidade de carros. Depois vai aumentar 2, né? Na segunda proposta vai aumentar 2. Mas está perguntando na primeira, quantos carros quero? Olha só, essa questão é uma questão que envolve equação do segundo grau, tá bom? É uma questão um pouco mais chatinha para poder montar as equações e resolver e tudo mais. Eu vou resolver com vocês, tá? Só que antes disso eu quero falar uma outra coisa para você aqui, antes de resolver a questão pela equação do segundo grau. Não tem jeito de ser por uma equação do primeiro grau, tá bom? Sempre vai cair, esse tipo de questão vai cair numa equação do segundo grau, que nós vamos fazer. Mas o que eu quero falar para você aqui, antes de resolver, é o seguinte. Quando você está fazendo o concurso, a sua ideia no concurso é acertar as questões, não é verdade? Porque vai passar na prova quem acertar mais questões. Não é outra pessoa, é quem acertar mais. Quanto mais questões você acerta, maior a sua chance de ser aprovado. Quando você chega numa questão dessa aqui, vamos supor que caiu uma questão dessa aqui na sua prova. Você pode montar a equação da forma que eu vou resolver com você aqui e fazer pela equação. Tudo bem, é uma forma de você fazer. Mas o que eu sugiro que você faça? Que você dê uma olhadinha nas alternativas e tenta resolver pelas alternativas. Dá para resolver pelas alternativas. É muito mais fácil pelas alternativas? É muito mais fácil. É muito mais rápido? É muito mais rápido. Só que as alternativas, elas têm que vir de uma maneira que dá para você testar, que é o nosso caso aqui. O nosso caso aqui veio aqui quantidade 2, 4, 5 e 8, então dá para a gente testar as alternativas. Então, quando vem desse jeito, eu sugiro que você faça pelas alternativas. Ju, mas como é que seria? Não dá para resolver pelas alternativas. Vamos supor, gente, que na letra A tivesse assim, olha, a quantidade de veículos é um número par, é um número maior que 5, é um número primo, entendeu? Aí não tem como você testar. Aí só seria possível resolver pela equação do segundo grau, que é o jeito que eu vou resolver aqui para vocês também, tá? Mas, se vier desse jeito igual essa daqui, o que você vai fazer? Você vai testar as alternativas e vai resolver pelas alternativas, porque é muito mais fácil. Então, antes de resolver pela equação, eu vou te mostrar pelas alternativas, que é esse modo mais legal, tá? Porque aí é mais rápido para você acertar a questão, que a nossa ideia é acertar, tá? Então, nós vamos fazer dos dois modos. Então, vamos lá. Primeiro modo, que é o modo só pelas alternativas, testando as alternativas. Olha só, vamos voltar lá para ver o que está falando do enunciado. Alugando uma determinada quantidade de carros, eu vou pagar um determinado valor por carro e vai dar um total de 320. Essa é na primeira proposta. Na segunda proposta, o que vai acontecer? Eu vou aumentar 2 carros e o valor por carro vai diminuir R$10 e o total vai dar 420, tá bom? Então, eu vou ver dentre as alternativas, qual a alternativa que encaixa nisso que foi falado. Só uma delas que vai dar certo. Vamos testar? Eu vou mostrar para vocês. Vamos testar a letra A, tá bom? A letra A tá dizendo que
A quantidade de carros inicialmente, olha só, é antes de aumentar então, né? São 2 carros. Vamos ver se vai dar certo? Se for 2 carros, eu vou pagar 320 no total. Dividido por 2 carros, vai dar 160 por carro, correto? 160 por carro. Eu nem vou escrever isso aqui, não. Vou deixar só 160 aqui, né? Que vai ser, para ficar mais organizadinho. 160. Se eu aumentar 2 carros, vamos ver o que vai acontecer. Vou aumentar 2 carros. Então, em vez de ser dividido por 2, vai ser dividido por 4. E o valor vai ser quanto? 420. Então, vai ficar 420 dividido por 4 carros. 420 dividido por 2 dá 210. Dividido por 2, 105. Olha só. De 160 foi para 105. Diminuiu, foi R$10? Não. Olha, se a resposta fosse a letra A, na hora que eu divido 320 por 2, eu pago 160 para cada carro. Aumentando 2 carros, eu deixo de pagar 160 e passo a pagar 105 por carro. Só que não diminuiu R$10, diminuiu R$55. Então, a resposta é a letra A? Não, a resposta não é a letra A. Agora, vamos testar a letra B? A letra B está dizendo que a quantidade inicial de carros é 4. Então, vamos lá. 320 dividido por 4 dá R$80. Então, é R$80 por carro. Na segunda situação, a quantidade total, o valor total é 420. Vai aumentar 2 carros. Então, eu vou deixar de alugar 4 e vou passar a alugar 6 carros. 420 dividido por 6 dá 70, né? Porque 42 dividido por 6 é 7. Então, dá 70. De 80 para 70, diminuiu R$10. Ok, é essa a minha resposta. Olha, aumentou 2 carros e o valor por carro diminuiu R$10. Então, a nossa resposta é letra B. Pronto? Pronto. Simples assim? Simples assim. Tá bom? É claro que você tem que conferir o que tá dando aqui, né, gente? Tem que aumentar 2 carros e o valor por carro tem que diminuir R$10, porque senão tá errado. Ju, e se eu fizer com a letra B, com a letra C e com a letra D? Não vai dar certo, gente, porque só tem que ter uma resposta certa, né? Como a gente já tem a letra D, então a nossa resposta é a letra D, tá bom? Esse é o primeiro modo. Então, se as alternativas estiver dessa maneira, faça assim que é muito mais rápido. Mas e se não tiver? Vamos supor que no dia lá que o examinador foi elaborar a nossa prova, ele não estava de bom humor, então ele não colocou as alternativas assim. Aí a gente vai ter que montar uma equaçãozinha e resolver a equação, tá? Que eu vou te ensinar direitinho aqui, você vai entender e vai aprender a resolver também. Olha, então, atenção, eu não tô falando que você não tenha que aprender a resolver a equação, você tem que resolver. Mas é bom saber esse outro modo também, né? Porque se der para você testar, você testa, ganha tempo, acerta a questão e segue o baile e vai para a próxima questão, tá certo? Bom, então agora vamos montar a equação. Vamos supor que a gente não tem as alternativas, a gente vai ter que montar a equação mesmo. Olha só, a gente tem aqui a quantidade de carros e o valor por carro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de X a quantidade de carros, tá bom? Vou escrever aqui direitinho, eu gosto de escrever para a gente não confundir o que significa cada letra. Então, X vai ser a quantidade de carros e Y vai ser o valor por carro, tá bom? O valor que eu vou pagar para cada carro. Na primeira situação, eu vou alugar uma determinada quantidade de carros e vou pagar R$320. Então, vai ficar a quantidade de carros vezes o valor por carro, vai dar um total de R$320. Na segunda situação, a quantidade de carros vai aumentar 2. Então, eu não vou ter mais X carros, eu vou ter X mais 2 carros. Então, X mais 2, que é a quantidade de carros, vezes, o que vai ser o valor de cada carro? O que está dizendo aqui? Que não vai reduzir R$10? Então, o valor de cada carro vai deixar de ser Y e vai passar a ser Y menos 10. E o valor total pago vai ser de R$420. Então, olha só o que eu tenho aqui, gente. Isso aqui é um sistema. Na verdade, um sistema com 2 variáveis. Bom, então vamos organizar aqui. Vou passar um tracinho aqui só para dividir e ficar mais organizado, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver esse sistema.
Na segunda equação aqui, eu vou fazer propriedade distributiva, tá bom? Então, vai ficar x vezes y. xy, x vezes menos 10, menos 10x, 2 vezes y, 2y, 2 vezes menos 10, menos 20. Isso aqui é igual a 420. 420. Aí, olha só, gente, tá vendo que aqui na primeira equação a gente tem que x vezes y é 320? Então, aqui, olha, esse x vezes y aqui eu posso substituir por 320. Então, vai ficar assim, ó, 320 menos 10x mais 2y menos 20 é igual a 420. Então, 2y é igual. Olha só o que eu vou fazer aqui. Já vou fazer as continhas todas aqui, tá bom? 320 menos 20 dá 300. 420 menos 300, 120. 120 mais 10x. Tá certo? Olha só isolei o y aqui, tá? Deixei o 2y aqui. 320 menos 20 vai dar 300. 420 menos 300, 120 mais 10x. Tá certo? Continuando. Aqui eu posso dividir tudo por 2. Vai ficar assim, ó. Y é igual a 60 mais 5x. Y é igual a 60. Peraí, deixa eu só ver se eu fiz essas contas corretas. Fiz, né? 420, 440, 120, certinho. Y é igual a 60 mais 5x. Aí, o que você vai fazer? Uma substituição. Aqui na primeira, a gente tem que x vezes y é igual a 320. Aí, o y eu vou trocar por 60 mais 5x. Então, vai ficar x vezes... O que é o y? 60 mais 5x é igual a 320. Tá vendo? Por isso que vai cair numa equação do segundo grau aqui. Aí, aqui eu vou fazer distributiva. Então, vai ficar 5x ao quadrado mais 60x menos 320 é igual a 0. Aí, eu tenho uma equação, olha, uma equação do segundo grau. Posso dividir tudo por 5 para ficar com os números menores, né? Então, x ao quadrado mais 12x, porque 60 dividido por 5 dá 12, menos 320 dividido por 5. Dividir por 5, gente, é a mesma coisa que dividir por 10 e multiplicar por 2. 320 dividido por 10, 32. Vezes 2, 64. 64 é igual a 0. Aí, aqui você vai resolver a equação do segundo grau, tá? Pode ser pela fórmula do delta, ou pode ser também por soma e produto. Tem uma fórmulazinha que diz o seguinte, que a soma das raízes... x' e x2', é menos b sobre a, e o produto das raízes, que é x' vezes x2', é c sobre a. Então, substituindo os valores que a gente tem aqui, gente, olha, o a é 1, o b é 12 e o c é menos 64, certo? Então, menos b sobre a vai dar menos 12. E c sobre a vai dar menos 64. Então, o x' e o x2' são dois números que, somados, dá menos 12 e multiplicados, dá menos 64. Esses números são, você começa pensando pela multiplicação, tá? São 16 e 4. Só que tem que dar negativo, então, e a soma tem que dar negativa. Então, é menos 16 e 4. Olha, menos 16 e 4, se você somar, dá menos 12. E se você multiplicar, dá menos 64. O x, o que é o x? Volta aqui, ó. A quantidade de carros. A quantidade de carros tem jeito de ser menos 16, gente? Não tem, né? Não tem como ser uma quantidade negativa. Então, a resposta é x é igual a 4, que é a nossa resposta, a letra B. Ó, voltando aqui. Você precisa aprender a resolver pela equação? Precisa. Mas isso não quer dizer que se essa questão cair na sua prova, você vai resolver pela equação. Porque se cair dessa forma aqui, com as alternativas desse jeito, você pode resolver substituindo, tá bom? Então, por isso que eu gosto, às vezes, em algumas situações, mostrar mais de uma forma de resolver. Essa já é um pouquinho mais difícil do que a primeira questão, né, gente? Porque a primeira era bem rápida. Questão número 3. Ah, eu rabisquei alguma coisa aqui que eu não sei o que foi. Vamos lá. Questão número 3.
Ana, Bia, João e Felipe são irmãos. Ana é a mais nova, com 1 ano de idade. A idade de João é o triplo da idade da Ana. Felipe é 7 anos mais velho que Ana. Sabendo que a soma das idades de Bia e de João é igual à idade de Felipe, determine a idade de Bia e assinale a alternativa correta. Super tranquila essa, tá, gente? Olha só. Deixa eu colocar aqui o pincel azul. Vamos lá. Ana, Bia, João e Felipe. Vamos lá. Ana, Bia, João e Felipe são irmãos. Ana é a mais nova com 1 ano de idade. Então, a Ana tem 1. A idade de João é o triplo da idade da Ana. Se a Ana tem 1, o João tem o triplo, então o João tem 3. Felipe é 7 anos mais velho que Ana. Se a Ana tem 1, o Felipe é 7 anos mais velho, então ele tem 8. Sabendo que a soma das idades de Bia e de João é igual à idade de Felipe, então a idade da Bia com a idade do João é igual à idade do Felipe. A idade do Felipe é 8. Então, da Bia com o João tem que dar 8. Então, da Bia é 5. Determine a idade de Bia. Bia tem 5 anos. Alternativa B. Muito fácil essa, né, gente? Bem tranquila. Só isso mesmo, tá? Não inventa moda, não complica, porque essa aqui não tem que fazer mais nada. É só isso. Questão número 4. Uma criança está com 38 graus de febre. Sua mãe deu-lhe um banho morno e, após, verificou novamente sua temperatura e notou que seu valor diminuiu 8 décimos. Pode-se dizer que a temperatura medida pelo termômetro após o banho foi de... Eu tenho que tirar 8 décimos de 38. Então, vai ficar 38 graus menos 8 décimos. Aí, você tem que saber que 8 décimos corresponde a 0,8, né, gente? Que é a mesma coisa que 8 dividido por 10. Por isso que chama 8 décimos, tá bom? Então, é 8 dividido por 10. 38 menos 0,8 vai dar 37,2. Então, a temperatura no termômetro era de 37,2. Bem tranquila também. Número 5. Olha, essa aqui já envolve uma fraçãozinha aqui. Vamos ver a operação que tem que fazer, né? Questão número 5. Para abastecer os veículos de uma empresa, foram utilizados 200 litros de gasolina e determinado número de litros de etanol. Então, uma quantidade X que a gente não sabe quanto que é. A razão, olha, muito importante isso aqui nas questões de matemática, razão significa divisão. A razão entre o número de litros de etanol e o número de litros de gasolina utilizados nesse abastecimento foi 3/5. Aqui, gente, é uma divisão, tá? A razão é uma divisão. E tá falando que essa razão é 3/5. Cuidado, porque a divisão, ela não é comutativa, né? Então, se a gente pegar a quantidade de gasolina e dividir pela quantidade de etanol, é diferente da quantidade de etanol dividido pela quantidade de gasolina, tá? Então, muita atenção na ordem que está no texto. Sabendo que cada veículo foi abastecido ou com gasolina ou com etanol, o número de litros de etanol utilizados foi... Então, olha o que está dizendo que é essa razão. A razão é a quantidade de litros de etanol sobre a quantidade de litros de gasolina. Aí está dizendo que isso aqui é 3/5. E a gente tem que a quantidade de gasolina é de 200. A questão está querendo saber o quê? O número de litros de etanol. Então, está querendo saber quanto que é etanol. Vamos substituir. Então, vai ficar assim, ó. Etanol, vou deixar a letra E mesmo, tá? Pela quantidade de etanol. Quantidade de etanol sobre a quantidade de gasolina, que é 200, é igual a 3/5. Aqui, você pode multiplicar cruzado, tá bom? Porque eu tenho uma proporção, né? Uma igualdade de razões, então a gente pode multiplicar cruzado. Tem outra forma de fazer? Tem! Você pode olhar o fator de proporcionalidade. Quando você olha o fator de proporcionalidade, você faz assim, ó. Quanto que multiplica aqui, quanto que multiplica aqui?
5 vezes quanto que dá 200, gente? 5 vezes 40. Então, aqui também vai ser vezes 40. Então, o E é igual a 3 vezes 40, que dá 120. Então, a nossa resposta é letra A, 120. A questão poderia perguntar, muita atenção na pergunta, tá? Porque a questão poderia perguntar qual que é a quantidade total de combustível, então eu teria que somar etanol com gasolina, tá? Poderia perguntar a diferença das quantidades, então eu teria que subtrair. De toda forma, você teria que chegar nessa quantidade de etanol. E aí depois você volta lá na pergunta para ver o que está pedindo, tá certo? Bom, encerramos essa aula. Essa aula foi muito mais rápida do que a aula anterior, da lista anterior, porque a lista anterior as questões estavam bem mais complexas. Agora, essa daqui já está bem mais tranquila, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, manda mensagem lá no número do administrador lá do grupo do WhatsApp, que aí eu respondo no suporte, no número de suporte, ou deixa aqui no comentário do vídeo, que eu dou sempre uma olhadinha aqui e vejo se tem alguma dúvida, tá certo? Então, beijo para vocês e até a próxima aula.